Meus irmãos, graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Agora o desafio maior, Jesus ficar feliz com a gente. É verdade. Porque ficar feliz com Jesus é fácil, né? Porque Jesus é perfeito. Mas a gente é que precisa deixá-lo feliz agora. Só há uma maneira de deixar Jesus feliz: obedecer. É tão importante que a palavra vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência é melhor que a gordura do carneiro, irmãos. Ou seja, Deus desprezaria todo rito religioso só para ficar com a sua obediência, com a minha obediência. Então isso que é importante. Considerar o que Cristo considera é a forma mais alta de adorá-lo. Não adianta tentar inventar uma coisa na nossa própria cabeça. Eu acho que ele vai gostar disso. Não, considera aquilo que ele ama. Ame também e você vai agradá-lo. Por isso que você não tem direito de não gostar dessa pessoa aí do seu lado. Por isso que você não tem direito de guardar mágoa de alguém ou ofensas por quem Jesus morreu. Por isso que, mas eu tenho razão. Não, será que tem? Né? Quantas vezes nós traímos Jesus, né? Sem sair dos ritos, né? Então, Jesus, ele quer ser obedecido naquilo que ele ama. Isso tem que ser nosso objetivo. E essa é a terceira mensagem da série que eu estou pregando, Perdi Jesus e Agora. Né? Na primeira parte nós falamos sobre o costume, né? Quando acabo por fazer sem prazer, acabo por fazer por rotina e deixo cair na monotonia minha relação com Cristo. Depois toquei no assunto de tornar normal o que é glorioso. Na segunda mensagem dessa série, nós falamos sobre o problema de perder Jesus. Perder Jesus não dá conta que ele já não está com a gente. E eu toquei no assunto de que Sansão, ele falou com Dalila: olha, eu me levantarei mais uma vez. E aí o texto fala, porque ele não sabia que o Espírito já não estava com ele. Então, às vezes não tem aquele perfume que fica ali, né? Aquele cheiro, mas não tem mais perfume, mas está lá o cheiro. Isso é o que algumas pessoas estão vivendo. Estão vivendo somente o vapor ou as memórias daquilo que Deus já fez na vida, mas não estão com o recipiente cheio do azeite. E uma hora vai vir à tona, irmão. Me levantarei mais uma vez e não está lá o Espírito. Por isso que não é uma coisa para você buscar só uma vez, tem que buscar sempre. Então toquei nesse assunto. E nesse assunto aí, toquei ainda sobre o erro de pensar que a responsabilidade de carregar Jesus é de outra pessoa, quando cada um devia carregar Jesus individualmente. É Simão. Simão perdeu Jesus. É a Ana. É a Carla. A igreja não é mais a mesma porque o pastor perdeu Jesus. Não. Irmãos, todo mundo aqui tem que lutar para não perder Jesus individualmente. Porque se Cristo estiver com você, e você sempre vai estar naquilo que Ele quer, né? É a companhia. E toquei também sobre a responsabilidade de levar Jesus não só com você, mas em você, né? Porque no final, alguém vai reconhecer Jesus vendo você. A sua melhor pregação é ser honesto e íntegro. Porque os requisitos para o presbitério é que seja marido de uma mulher, não dado ao vinho, não espancador, que governe bem sua própria casa, sem litígio, que ande de cabeça erguida. Então, olha só, são tudo questões de caráter e de moral. Então, a nossa fé e a nossa pregação consiste completamente em moral e caráter. Não é à toa que em Gênesis Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Imagem moral e semelhança de caráter. Ou seja, quer representar Deus? Tem a sua imagem moral. Isso que eu estou fazendo, o meu Deus faria? Semelhança de caráter. Essa atitude, o meu Cristo faria igual? Então você tem ali os padrões para entender e compreender se você está no caminho certo. E hoje eu vou abordar a partir do versículo
45 de Lucas, né? O texto base que a gente está usando é Lucas capítulo 2. E o versículo que hoje a gente vai ler é o versículo 5. Mas eu vou ler essa porção toda, essa porção desde o 41 até o 45, para a gente poder ter de novo, ler as escrituras nunca é demais, né? 41 fala bem assim: ora, todos os anos ia os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que vinham de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procurando-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. É aqui que a gente vai falar do 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam-se da inteligência e da resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus soltou a pedra, né? Aquela palavra que ele vai, né, colocar os pais dele e todos nós num lugar, né? E ele lhe disse: Por que é que me procurai? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E ele fala que ele tem um destino, que ele tem um plano, né? Ele tem um mandamento, ele tem um mapa que ele está obedecendo. Isso aqui é glorioso demais, irmãos. No versículo 5, nessa última parte dessa série de mensagens, perdi Jesus e agora? Perdi Jesus. Primeira coisa a se fazer quando você perde Jesus, você precisa, não achará nada fora quando você perde dentro. Gente, Jesus não vai estar em outro lugar senão no lugar que você perdeu. É natural, quando a gente era miúdo, a gente perdia um valor, né? Um dinheiro, comprar uma coisa para a mãe. A mãe mandava: faz o caminho de volta, corre, né? E faz o mesmo caminho, as mesmas coisas que você fez. E algumas vezes eu encontrei realmente, se alguém não tivesse ali, né, passado e levado. Mas o caminho de volta é importante. E infelizmente, algumas pessoas que perderam Jesus, quando deram conta, ficaram com vergonha do que as pessoas vão pensar se eu voltar. O orgulho é o maior destruidor de propósito que possa existir. Porque cair, como eu vou voltar? Então, não é Cristo que eu estou procurando. Eu estou tentando manter a minha reputação na minha queda. E, irmãos, eu vou te falar para você, não tente segurar a sua reputação quando você está em queda livre. Não há nada para segurar aí. Procure segurar a mão de Jesus. Reputação não é coisa para você poder defender quando você está em queda. Davi não segurava a reputação. Caía em pecado, dava um bicuda na coroa dele lá para longe, arrancava as vestes reais, jogava no chão, pisava igual o seu Madruga em cima do boné, né? Com raiva, porque é como se ele estivesse falando assim: para que isso aqui? Eu quero você. E eu vou te falar, irmãos, não é à toa que esse homem é um homem exemplo para nós. Que estava nem para reputação. Cinza na cabeça, esfregava a cara na cinza, rolava igual um cachorro. Mas eu não posso perder. E tem pessoas hoje que amam tanto a sua reputação que não tem facilidade de falar: eu pequei, eu preciso regressar. Eu preciso voltar a esse lugar. Você me ajuda? Você me ajuda a encontrar o que eu perdi? E são orgulhosos. E estão ali tomados de uma soberba. E, irmãos, que esses não são dias de você defender sua reputação. São dias de você ser íntegro, claro.
Quem não tropeça não tem que pedir perdão. Quem não erra não tem que pedir perdão. Mas se errar, se tropeçar, amigo, não tenha medo de expor a sua necessidade de Deus. Eu não estou falando de subir no telhado e também porque acaba gerando um escândalo. Eu estou falando de, se depender de eu me colocar à amostra para eu poder recuperar meu Cristo, amigo, é a primeira coisa que eu vou fazer. E como não encontraram, eles procuraram no meio dos parentes, eles procuravam com a mãe procurou com o pai, alguém pensou que estava com o pai, alguém pensou que estava com a mãe, estava com o primo, estava com o tio. Quando eles deram conta que ninguém sabia de Jesus, eles tomaram a decisão mais importante da vida deles. Vamos voltar e vamos fazer o caminho até Jerusalém para encontrar o menino. E aí, irmãos, o silêncio, porque depois o contexto histórico vai dar para nós que eles demoraram 3 dias para encontrar, eles deram conta com um dia que perderam, então foi 2 dias de angústia. Isso aqui é praticamente os 3 dias da morte de Jesus, que gera aquela angústia, aquela incerteza, aquela confusão de mente, que se você não tem relação com todas as palavras que Cristo disse, irmãos, eu e você faria igual os discípulos, a gente critica eles. Nossa, como Jesus falou tanto e estão indo no caminho de Emaús, reclamando e não reconheceram Jesus. Irmãos, quando a gente está triste, decepcionado, a gente não vê Jesus diante dos nossos olhos. Até na nossa dor, Jesus estava lá. Até nas nossas angústias, Jesus estava lá. Fazer o caminho de volta é o velho ditado que eu sempre cito aqui. A melhor queda do mundo é cair em si. Tem muitas pessoas que têm dificuldade demais de cair em si. Não cai em si. Não cai em si, coloca culpa em tudo e em todos. Eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa do meu líder, estou assim por causa do meu pastor, estou assim por causa do meu patrão, estou assim por causa do meu marido, estou assim por causa da minha esposa. Mas poucas pessoas falam, eu estou assim por minha causa. Eu perdi Jesus. Porque se Jesus estivesse comigo, ele seria uma lâmpada. O meu rosto não ficava confuso, meu rosto ia ser iluminado. E essas pessoas aqui, com certeza, estariam vendo Cristo em minha própria face. E talvez eles não estariam nesse lugar porque eu tenho Jesus. É muito fácil a gente falar que colocar a culpa na outra pessoa. E isso é uma luta diária, irmãos. Todo dia a gente está fazendo igual Adão. Também, Senhor, isso é mulher de dar para os outros? Você já deu muita coisa boa, mas essa mulher aqui não presta. Ela me induziu, ou seja, ao invés de ele chegar e falar assim, olha, Senhor, a verdade é que eu errei, eu não vigiei a mulher, não monitorei o que ela estava fazendo e ela caiu e agora eu estou aqui para assumir minha responsabilidade. Não, mulher, o Senhor não presta, a culpa é sua, olha bem, Deus, se a culpa não é sua, foi o Senhor que fez a mulher, não foi? E o Senhor me deu, então o erro é seu. E tem muita gente assim, colocando a culpa em Deus. Por quê, Senhor? Por quê? Meu filho, por que você não obedeceu? Porque a maioria das vezes que a gente entra numa espiral de viver de novo aquilo que a gente já saiu, não obedeceu. Negou ali as placas, não viu as placas de proibição, nem as placas de obrigação, ignorou alguma curva, ignorou a velocidade, andou acima do limite da velocidade ou andou abaixo, olhou para a direita, virou para a direita quando era para virar para a esquerda, a placa estava te obrigando a virar para a direita, levou uma multa, ai meu Deus. Então no reino do Espírito é a mesma coisa, você sempre estará protegido obedecendo. Obediência é o muro de proteção, é invisível, mas ele te protege. Protege o seu matrimônio, protege a sua casa, protege a sua causa, protege o seu legado, protege a sua vocação. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém. Irmãos, nós precisamos sofrer hoje, nesses dias, nós precisamos voltar a Jerusalém. Aqui o aspecto espiritual disso, voltar a Jerusalém é voltar à capital da adoração. Por que eu vou à casa do Senhor? Davi canta em um dos seus salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que eu vou à casa do Senhor? Nós estamos indo para a casa do Senhor para pedir igual mendigos,
quando nós deveríamos ir para a casa do Senhor para cuidar dos assuntos do nosso Pai. Porque quando você vai para a casa do Senhor para cuidar dos assuntos do seu Pai, o seu comportamento é totalmente diferente de um escravo. E você não está lutando para fazer um rito para o agradar. Você simplesmente está lá porque você ama a companhia do seu Pai, porque a companhia do seu Pai é maravilhosa. E aí Jerusalém vai ter sentido para você. Eu lembro de uma canção também dos Salmos que fala que seque a língua no meu paladar se eu não preferir você, Jerusalém, minha maior alegria. Quando eles estão cantando na Babilônia e os babilônicos pedem para eles uma canção alegre da sua terra. E eles falam, como que eu vou cantar? Preso, escravo em terra estrangeira. Eu não tenho vontade de cantar. Eu quero cantar na Jerusalém, eu quero cantar em Sião. Eu quero cantar naquele lugar onde o Senhor preparou para mim, é a minha terra, onde eu tenho conexão. Onde você sente, quem é imigrante e volta ao seu país, sente uma coisa, mesmo que você não queira ficar lá, mas você sente, cara, essa é minha terra. É sentido de pertencimento. Sentido de pertencimento. A maior nação que não pertence é os curdos. São 10 milhões de pessoas que não têm território. Eles perderam em guerras e guerras, empurra para lá, empurra para cá, eles não têm um pedaço de terra. Israel também foi uma nação gigantesca sem território. Sem um pedaço de terra que eles pudessem dizer, essa é a minha nação. Eles não têm nação. Então os curdos, eles ficam sendo empurrados, os mongóis dão um couro neles, empurra para lá, eles são assim, eles não ficam, então eles ficam nômades, mas não tem terra, não tem senso de pertencimento. E aí alguns crentes esqueceram que são do alto e que o pertencimento que você vai sentir é a Nova Jerusalém. Ah, pastor, preciso esperar esse dia chegar, a Nova Jerusalém que do alto vai descer? Não, irmãos. Você pode experimentar isso agora. E Maria e José olharam um para o outro. É como se Madre Cecília falasse assim, ô Madison, pronto, já sabemos, ele não está com a gente. E ele decide, não vou colocar a culpa na Maria. Maria, vamos procurar o nosso filho, vamos voltar pelo caminho. Que decisão importante. Começaram a caminhar. Quão difícil é esse lugar. Porque você acha que foi fácil para o filho pródigo fazer o caminho? Se a terra que ele foi era longínqua, a terra até ele chegar na casa do pai também era longe. E não adianta, irmãos, não tem como pegar elevador de volta para casa. Se você desceu, você vai ter que subir. E escalar é mais difícil do que descer. Por isso que algumas pessoas não entendem. Cair é do homem e o levantar é de Deus. Ou seja, cair aponta para algo involuntário e não calculado. Mas descida é consciente. E toda descida consciente, Deus nunca foi atrás. Desceu? Você tem casa. Desceu? Volte com suas próprias pernas. Não quer dizer que o pai não estava esperando, porque quando você olha a história do filho pródigo lá em Lucas 15, o pai estava olhando para o mesmo horizonte que ele viu a cabecinha do filho dele desaparecer. Ele estava olhando. Não sabemos quanto tempo essa história passou, quantos anos aconteceu, mas foi suficiente para o homem perder uma fortuna. Mas o pai não se desviou da silhueta do seu filho, mas não saiu do seu lugar, não mandou vigia, não mandou anjo, não mandou ninguém atrás dele. Assim, se ele quer viver, ele vai voltar para esse lugar, porque eu não mandei ele embora. Então voltar é uma coisa importante. Quais são os lugares que você precisa voltar nessa manhã? Talvez você está ouvindo essa mensagem na transmissão. Qual é o lugar que você tem que voltar hoje? Qual a dracma que você precisa encontrar? Minha mãe sempre disse que se a casa perdeu, a casa dá conta. Para de tentar achar uma coisa que você perdeu dentro, do lado de fora. Aí tenta preencher o quê? Com imoralidade, com prostituição, com vício. Que
está me incomodando ultimamente, irmãos, é uma igreja que frequenta culto e não é transformado. É a pessoa que fuma continua fumando, a pessoa que usa maconha continua usando maconha, o que se prostitui continua se prostituindo. Consegue lidar com o sagrado e tornando comum o que é sagrado com uma naturalidade. Aí eu fico pensando que todas as pessoas em contato com a palavra são transformadas. Então o evangelho não está transformando. Será que é porque o meu rosto não está iluminado? Por que alguém não consegue vencer um palito de cigarro? Não consegue vencer um clique lá da imoralidade? Por quê? Falta de vida de Deus, falta de arrependimento. E eu não posso negar que a mensagem mais importante do pastor é arrependimento. Mas você fala de arrependimento, a igreja se levanta e vai embora, porque eu quero ouvir coach, eu quero ouvir como eu vou enriquecer. Quero ouvir sobre massagem do ego. Eu quero hoje que o Senhor prega sobre Golias caindo na minha vida. Mas Golias só vai cair na sua vida se você tiver a vida de Davi, que no pasto tinha um lugar de relacionamento com Deus, que vencia o seu urso e o seu leão todo dia, e para manter a ovelha que ele era. Sair em busca dele. Talvez hoje você precise fazer um caminho de volta para Jerusalém. Às vezes a gente está fazendo tanta coisa, menos o que Deus quer. No 46 fala, e aconteceu que passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo e o interrogando. Vamos tirar os doutores e tudo, mas vamos passar. Passado 3 dias, que menção é essa? 3 dias depois, irmãos, Jesus ressuscita e aquela confusão toda desaparece. Quando você decide voltar, é 3 dias de trevas, mas depois resplandece a luz. Eu estou falando que quando você mantém o seu objetivo de encontrar Jesus, não tem como Cristo não se apresentar e ressuscitar para você. Aquelas mulheres todos os dias estavam indo visitar o corpo, cuidando do corpo, vigiando o corpo, até que um dia chegou naquele lugar no jardim, a pedra tinha sido removida. Elas levaram um susto, gritaram e choraram e tropeçaram com o jardineiro, sentado numa pedra, singeleza de coração. Fala, quem levou o meu Senhor? Quem levou o meu Senhor? Você viu? Falando com aquele homem. E ele olha para elas e fala, Maria. E ela reconheceu a voz do mestre. Uau! O jardineiro era ele, sempre foi o jardineiro, irmãos. Jesus estava ressuscitado e ele se apresentou para quem estava procurando. Não importa o desespero, se você continuar procurando, Jesus ressuscitado vai aparecer para você. Ele vai aparecer para você hoje. Ela reconheceu, gosto até de uma canção do Diante do Trono. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Uau! É isso. Irmãos, procura Jesus até encontrar, ainda que tenha 3 dias de afastamento. 3 dias é tempo suficiente para ele ressuscitar na sua vida. Só mantenha o mesmo lugar. No versículo 47, e todos os que ouviram admiravam-se da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilhavam-se, dizendo, disse-lhe a sua mãe, filho, por que fizeste isso conosco? Cuidado com a tentação de culpar Jesus de estar no lugar que ele disse que estava. Cuidado com a tentação de colocar a culpa em Jesus daquilo que você não atentou para as suas palavras. Onde eu deveria estar, André? Onde eu deveria estar? Eu não disse que eu vim cumprir o assunto do meu pai? Só que para entender isso, você tem que lembrar que um anjo apareceu para Maria e falou assim, és bendita entre as mulheres, você foi contemplada, de ti nascerá. E ela tem que lembrar de que ela não teve relação sexual com o homem para poder nascer aquela criança. Ela tem que lembrar toda a fúria de Herodes para matar o menino. Ela tem que lembrar dos 3 reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra para ela.
Ela tem que lembrar que José falou assim, olha, um anjo apareceu para mim ontem e falou sobre esse menino. Só que em algum momento, 12 anos depois, tinha se esquecido disso. E ele fala, calma aí, eu não deveria estar aqui, não foi para isso que eu vim? Você consegue entender que às vezes a gente está em confusão? Não é porque Cristo não falou, é porque a gente se divorciou daquilo que ele falou. Mas Maria, você é a pessoa mais indicada para saber as obras maravilhosas da minha concepção, da maneira que tentaram me matar e tal. E ela fala, por que você fez isso conosco? Irmãos, pare de colocar o dedo no rosto de Jesus, dando a entender de que ele fez alguma coisa ruim com você, porque na verdade Jesus não fez nada de ruim com você. Na verdade, Jesus está fazendo todo o possível para você viver o melhor dele. E a última palavra, né, que acontece aqui, ele responde e interpela, né, a argumentação de Maria. Maria está admirada, mas faz uma cobrança. E Jesus fala bem assim, no versículo 49, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Irmãos, você está tratando dos negócios do seu Pai? Porque quando você está tratando, é porque você está tratado. A verdade, irmãos, é que quando a gente está tratando de alguém, a gente está sendo tratado. E quando você deixa de tratar, talvez você passa a ter que ser tratado. E o grande desafio aqui hoje é entender que alguns dos irmãos só estão dando problema porque não estão sendo solução na vida de alguém. E eu entendi isso quando eu carregava de problema o meu pastor e as pessoas em minha volta, pedindo ou querendo que eles resolvessem o problema da falta de devoção, da falta de caráter em mim, com imposição de mão e oração. Quando na verdade eu precisava era fechar as portas de legalidade. Em outras palavras, irmãos, a oração de fé salvará o doente. Mas quando você estiver em casa, ou quando você estiver no campo, como estava Davi, o urso e o leão vão te visitar, você que tem que ter uma ovelha forte dentro de você. Com aquela convicção, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou vencer isso, isso não pode ser maior do que eu. Isso não pode ser maior do que eu. Eu não vou perder essa batalha, eu não vou dar desgosto ao nome de Jesus. Então, quando a ira vier visitar e o desejo ser sobre você, aí você tem que falar, não, eu não vou abrir a porta para você, ira, você não tem lugar aqui, eu vou colocar meu coração, o Senhor vai gerar em mim essa satisfação e contentamento. Então você, nós precisamos colocar isso no nosso entendimento. Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai? Eu não deveria estar nesse lugar fazendo exatamente isso? Será que não é isso que Deus quer? Irmãos, quer viver na fé? Cuida de alguém. Enquanto você cuida, você não tem tempo para poder pecar. Começa a cuidar da sua vida para você ver. Olha, eu lembro uma vez que o Luiz sempre foi muito generoso e nós no Brasil passávamos muita dificuldade. Luiz veio para cá primeiro, né, e ajudava muita gente em casa, como sempre. Vocês conhecem a história do Luiz. Luiz sempre cuidou da gente desde os 11 anos de idade, quando ele assumiu a casa com essa idade para ajudar, socorrer e tal. Mas olha para esse testemunho. Aí um dia aqui, né, ele sempre mandava uma ajuda lá para a gente sobreviver, criança pequena, um monte de gente mais novo, né, e ele ia ajudando minha mãe. Um dia ele ligou para ela, não sei, fome, né, fome de ter e de alcançar, ele falou assim, olha, a partir de agora eu não vou ajudar mais, vocês se viram aí. Quando ele fechou a torneira aqui para ajudar a minha mãe, o Senhor fechou a torneira aqui. Algumas pessoas estão vivendo esse processo e não entendem. Isso não é só sobre dinheiro. Quando você fala assim, eu não vou ajudar mais, o Senhor fala assim, então a minha ajuda você perdeu. Eu não vou perdoar mais, então o meu perdão você perdeu. Eu não vou ajudar financeiramente, porque eu já ajudei mais de uma vez, então aquelas tantas vezes que eu te ajudei, também.
Então, o que para de fluir para a vida do irmão, para de fluir para a sua vida também. Esse é o grande assunto de inteligência, que eu não vou falar, irmão, é inteligência, porque isso é franco. Quando a gente tem essa consciência, e aí ele apanhou, entendeu, e nunca mais fechou a torneira. Então, irmão, deixa a sua vida fluir. Ah, mas eu já dei muito. Ah, continua dando. Porque quando está fluindo, irmão, você não conta quantos copos de água saiu. Mas, de repente, você pode virar uma caixa d'água. 500 litros. E ficar ali racionando. Ai, meu Deus, aí começa a sentir ansiedade, dificuldade. Aí, por quê? Começa a tentar controlar aquilo que é incontrolável. Então, deixa a bondade de Deus passar por você de maneira copiosa e voluntária. E essa é a mensagem. Perdi Jesus, e agora? Agora eu espero que você tome todos esses passos que Maria e José tomaram, até encontrar Jesus. E eu tenho certeza que você vai encontrar Jesus no lugar que Ele disse que está. Senhor, em nome de Jesus, hoje, nós queremos concluir essa mensagem com um sentimento que o Senhor possa nos ajudar a te encontrar. Se deixa achar, Senhor. Igual aquela criança que brinca, Senhor, de pique-esconde com seu pai, e o pai se esconde num lugar bem facinho. Senhor, se deixa achar, deixa a gente te achar. Deixa a gente te achar, porque a gente não consegue. Porque sem você, Senhor, não dá, Senhor. Não se esconda tão bem, Jesus, por favor. Se deixa achar. Nos ajuda a achar Jerusalém que nós perdemos. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos erros, falhas. Perdoa para a gente colocar a responsabilidade de carregar você para outra pessoa. Nós não seremos vencidos por esses apetites desordenados que às vezes vêm nos visitar. Seja o apetite de coisa, de comida e de, Senhor, qualquer coisa que desabone, Senhor. Mas hoje, Senhor, por favor, se deixa achar. Fica num lugar bem fácil, porque nós estamos com fome da Tua presença. Nós estamos com fome da Sua presença. O Senhor disse que colheria as nossas lágrimas, Senhor, e seria como um incenso, como oração. Então, suba elas hoje diante do Senhor. Nós oramos porque Te amamos. Em o nome de Jesus. Amém.